Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês de uma indicação de livro e vou tentar relacionar com alguns eventos mais recentes aí da história, inclusive a presença e a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Esse aqui é o livro então, Necropolítica, do Achille Mbembe. Então dá para entender por que parte das populações aí no mundo, quando a gente pensa no mundo em geral e também dentro de um país, são tratadas de uma forma diferente do que acontece, por exemplo, com outras populações, né? Então, pessoal, vale a pena entender aqui esse raciocínio da necropolítica. Então, pessoal, a primeira coisa que o Achille Mbembe, esse filósofo camaronês, fala aí para poder entender o que é a necropolítica é voltar a um conceito de biopolítica que foi desenvolvido pelo Michel Foucault. Basicamente, a biopolítica, pessoal, para resumir, tem dois polos aí. Você tem um polo que é o da disciplinarização dos corpos e mentes na sociedade para extrair deles aquilo que o sistema precisa, né? O sistema capitalista precisa, então você vai ter aí a questão da disciplina por meio das igrejas, a disciplina por meio das instituições em geral, como a escola, o Estado, né? E também os hospitais, né? A polícia, tudo aquilo servindo para que o indivíduo fique ali adaptado a oferecer quase obrigatoriamente ao sistema aquilo que ele tem para que o sistema continue funcionando, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa ser disciplinado, né? E isso vai acontecer a vida dele inteira. Basicamente, o biopoder ele vai controlar aí a questão da sua vida e da sua morte, né? Ou seja, você vai morrer só quando for necessário. Então você não vai ter poder sobre a sua própria vida, né? Nem sobre a sua própria morte, porque os poderes aí instituídos, né? Aí por meio dessas instituições vão controlar aí o seu destino. E aí, pessoal, no conceito da biopolítica, se a gente pensar na parte mais geral, você vai ter aí a questão do controle da natalidade, a questão do controle das epidemias, tudo aquilo para fazer, então, com que o sistema continue funcionando e você possa controlar essa questão da vida e da morte. Pessoal, mas qual é a diferença, então, da biopolítica para a necropolítica, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo? É que a necropolítica é a política da morte, né? Então, enquanto a biopolítica decidia e tudo aquilo que poderia ser feito para que a vida fosse mantida e as pessoas adaptadas a esse sistema, na política conhecida como necropolítica, que é a política da morte, você vai ter a morte direcionada para alguns grupos da sociedade, como os grupos aí que são considerados minoritários, né? Lembrando que se a gente for falar de minoria muitas vezes, não é um termo literal, como aqui no Brasil, por exemplo, a minoria, que a gente chama de negros, por exemplo, e indígenas, eles representam, na verdade, a maioria, principalmente quando você pensa nos negros, né? Porque se você somar pretos e pardos, dá mais de 50% da população. É interessante entender, pessoal, o seguinte, que para basear essa política da morte, o Achille Mbembe vai falar da questão de um neocolonialismo interno. Pessoal, neocolonialismo é um conceito que a gente usa aí para entender o domínio das potências europeias sobre a África e a Ásia na virada do século XIX para o início do XX. Segundo Achille Mbembe, isso não morreu. Por quê? Você tem isso de forma interna, baseado na ideia de raça, né? Então, você dentro dos países tem isso. Então, ao longo do século XX, se a gente pensa em África do Sul, vai colocar essa questão do neocolonialismo interno. Por quê? Porque os negros vão ser concentrados nos bantustões, que aqui a gente chama de guetos, né? Que era a ideia de você ter ali uma segregação, e quando essas populações fossem para a questão de buscar uma educação, né, um transporte, eles sempre iam encontrar serviços piores, né? Então você vai ter escolas piores, que são as escolas para os negros, o transporte pior, que é para os negros, e os brancos vão ter aí sempre acesso a um serviço melhor, né? Então, pessoal, nos Estados Unidos é a mesma coisa, a gente pensar ali no porquê que surgiram as lutas pelos direitos civis dos negros, né? Porque essa situação também estava colocada, né? Então, os negros sempre encarados de uma forma ali inferior, né? Porque você tem a permanência dessa ideia de raça e você tem esse neocolonialismo interno, que diz quem pode morrer e quem não pode morrer, tá? Então, pessoal, você tem aí também, assim, no sentido mundial, se você pensar em países que são atacados de uma forma sem justificativa nenhuma, né, e de uma forma assimétrica, né? Ele cita o caso do Iraque, da guerra do Golfo entre 90 e 91, né? Onde o Iraque depois ainda vai sofrer ali o ataque das zonas de exclusão, né? Você tinha ali faixas por onde o exército ou a população iraquiana mesmo não podia passar no norte e no sul, né? E vai ter pesados bombardeios ali, né? Mas lógico, ali tem todo o interesse da indústria militar, né, dos Estados Unidos nisso daí,
e o interesse das indústrias militares dos outros países envolvidos também. E aí, pessoal, você tem também a guerra da Iugoslávia nos anos 90, principalmente a guerra do Kosovo, onde você tem um poder assimétrico ali da OTAN, né, liderada pelos Estados Unidos, atacando a Iugoslávia, né? Mas por que você tem isso? Por que você tem aí essa diferença tão grande? Por que algumas regiões podem ser atacadas e outras não? É bem a ideia da necropolítica, né? Porque para alguns povos você pode fazer aí esses extermínios, né? Você pode fazer essa política aí bastante discriminatória aí no sentido estrutural, enquanto outros povos não, né? Então os Estados Unidos nunca vão encarar da mesma forma o Iraque e a Inglaterra, né? Por quê? Porque você tem ali a questão da raça colocada, ou seja, pessoas do Oriente Médio, pessoas da África, são de raças que não têm acesso à mesma paridade ali de direitos que você tem quando você pensa no Ocidente desenvolvido, né? Então ele vai deixar isso muito claro aqui no livro dele. Pensando no Afeganistão, entra nesse raciocínio, pessoal. Então, 20 anos de ocupação, os Estados Unidos invadem ali pensando, né, como justificativa a captura do Osama Bin Laden, né? E aí, pessoal, chegam até matar o Bin Laden no ano de 2011, lá no Paquistão, país vizinho, mas mantém a ocupação sobre o Afeganistão, né? Então acertavam inocentes, né? Acertavam civis, né? Com a justificativa de que estavam procurando alvos militares, né? Inclusive até no Paquistão, pessoal, né? Até no Paquistão, se vocês lerem, por exemplo, Moniz Bandeira, um livro chamado A Segunda Guerra Fria, e fala da situação tanto do Afeganistão quanto do Paquistão em alguns capítulos, né? Em que em muitos ataques você tinha crianças, centenas de crianças morrendo, né? E os Estados Unidos erravam esses alvos e era como se não fosse nada. Fica claro aí que para alguns lugares você pode ter a política da morte. A política da morte ela vai encobrir interesses econômicos. Para os interesses econômicos de um grupo aí poderoso da sociedade, é interessante que você não precise se preocupar com todos, né? Que você tenha, às vezes, ali grandes faixas da sociedade sendo inferiorizadas, né? Porque aí você tem a questão da acumulação muito mais facilitada, né? Dependendo ali do seu interesse econômico, né? Aí vai determinar o grau, quanto você vai adotar essa política. Pessoal, basicamente esse é o raciocínio da necropolítica, né? Está presente e é um livro muito interessante de vocês procurarem, pessoal. Ele é curto e é muito importante pela questão aí da contribuição que ele tem para entender o nosso mundo de hoje. Basicamente era isso daqui, pessoal. Eu fico por aqui, então obrigado e até a próxima.